Falando sobre o jogo do Flamengo bem resumidamente, que a gente depois vai continuar também no YouTube, agora o Flamengo praticamente perde as chances de título brasileiro, né? O Palmeiras agora com 81% de chances, o Inter passou o Flamengo e é o vice-líder, mas o Flamengo agora bem distante de uma possibilidade de título, né, Mauro? No final do primeiro turno a diferença era de 9 pontos, né? Quando saiu o Paulo Souza era de 7, quando terminou o primeiro turno era de 9, e agora ela voltou para 9. A chance do Flamengo de se aproximar do Palmeiras, ela passou. Agora ela é para lá de improvável. A chance era nos jogos com o Corinthians, colocou um time muito desfalcado, perdeu com gol contra. O jogo contra o próprio Palmeiras, o time de reserva até foi bem no primeiro tempo, demorou muito a mexer, tomou um empate, faltou um pouco mais de ambição ali para vencer esses 2 jogos. E o Ceará, que dispensa maiores comentários, né, que foi o jogo do outro domingo. Ontem o Flamengo foi um time bem preguiçoso até, né? Não era um time determinado, que tem que vencer, longe disso. Está muito na cara que está tudo voltado para as 2 Copas. Eu acho que passou essa possibilidade e de qualquer forma seria muito difícil, né? Porque desvantagem muito grande. O Palmeiras foi eliminado dos 2 mata-mata. Então ele tem agora períodos inteiros para recuperar o jogador, para descansar, jogar só o Campeonato Brasileiro. Não importa se vence o Juventude com placar apertado ou não, mas vence, vai vencendo, vai pontuando e vai mantendo essa vantagem que é muito grande. Eu acho que não dá para abraçar o mundo com as pernas. Se o Flamengo queria brigar pelo título, a chance passou nesses 3 jogos que eu citei. O jogo de ontem não foi nenhum resultado absurdo. 2 jogos o Goiás perdeu em casa, Fluminense e Inter. Empatou com o Palmeiras, com um gol no final. Empatou com o Atlético 2-2, o Atlético foi buscar resultado. Empatar com o Goiás e Goiânia não é o problema. O problema é jogar contra o Palmeiras precisando da vitória e não vencer. Maurão, Corinthians e Ceará. Eu só vou te interromper rapidinho, que a gente vai continuar esse debate no YouTube da Jovem Pan Esportes. Olha aí, ó, seguimos agora no YouTube, estamos no break na Rádio Jovem Pan. O Mauro falando sobre escolhas erradas de poupar o time do Flamengo nesse Brasileirão, né, Mauro? Eu não acho nem de poupar, eu acho que dava para jogar com um time mais forte contra o Corinthians. A mesma coisa durante o jogo com o Palmeiras, demorou a mexer, e o jogo do Ceará também era para ter entrado com um time mais forte. Naquele momento a diferença podia cair para 5 pontos. E o Flamengo entrou com um time reserva, perdeu por 1-0 no primeiro tempo, depois foi buscar só um empate. Acho que passou. Mauro, você escreveu no seu blog que o Flamengo deveria abrir o jogo sobre os planos da temporada e assumir que vai lutar apenas pelo título das Copas. Já está meio que assumido, né? Já está assumido pela postura do Dorival. Eu acho que tiraria um pouco do peso do técnico se um dirigente fosse a público, ao lado do treinador, e falasse, olha, é o seguinte, a gente chegou à conclusão aqui analisando tabela, situação, calendário de jogos, logística, jogadores que são convocados, que não dá para correr em todas as frentes. Então temos que fazer algumas escolhas, fizemos essas escolhas. No Brasileiro vamos tentar a melhor colocação possível, mas priorizando os jogadores fisicamente em especial nos 2 torneios de mata-mata, porque é o que é possível hoje. Poderia ser diferente e tudo mais, mas não tem condição. E até mostrar isso para os colegas, uma coletiva pode fazer isso, dá uma entrevista lá e explica, olha, isso, assim, tem tal jogo, depois tem tal jogo, tem viagem para cá. Se eles fizeram, rapidamente você faz um levantamento ali e mostra. As viagens, os deslocamentos, os jogos, os intervalos curtos, e não vai ter condição, não tem mais condição. Se estivesse, repito, junto ali, pertinho do Palmeiras, daria para pensar. Com essa distância, não tem como, porque você vai ter que fazer o quê? Vai entrar com um time reserva várias vezes no Brasileiro, então a tendência é pontuar menos, é óbvio. É evidente. Aí você faz o quê? Põe um titular no Brasileiro e se arrisca a arrebentar todo mundo quando você está a um jogo, a 90 minutos de um título da Libertadores, e você está a 3 partidas de um título da Copa do Brasil, sendo que a primeira dessas 3 partidas já está 2-0, ou 3-1 na verdade, né? Ou seja, o jogo começa com a vantagem de 2 gols contra o São Paulo, não tem o menor cabimento. Então, passou o momento, passou a oportunidade. Isso pode ser discutido por quem quiser discutir. Mas a realidade hoje é essa. Eu acho que isso tiraria. Por que vai acontecer? Os dirigentes precisam tirar a pressão só do Dorival. Tá bem, porque chega domingo já jogar Fla-Flu. Domingo tem o Fla-Flu. Tem o Fluminense, o São Paulo. Na quarta, domingo, Fla-Flu. No domingo, acho que ele pode até jogar mais inteiro, porque vai ter essa parada aí de data FIFA. Então, ele pode até colocar o time principal contra o Fluminense. Mas se porventura ele sentir que, digamos, o Arrascaeta... já vai para a seleção do Uruguai, não, melhor deixar de fora. Aí o Flamengo perde o Fluminense, empata, joga mal e tal. Não jogou o Arrascaeta, não colocou o Pedro, que o Gabigol não sei o quê, porque o fulano de tal. Vai continuar essa loucura. Então tem que assumir, acho que deveriam assumir uma posição, uma posição institucional. Que nós achamos que não dá para brigar, e não dá mesmo, hoje não dá mais. Repito, se estivesse junto ali, pertinho do Palmeiras, seria possível. Difícil essa mesmo, pela diferença de calendário dos 2.
Mas a essa distância, querer tudo e não ter nada. Vai acabar. As lições do ano passado não podem ser ignoradas. No ano passado, o que faltava? O Renato, ele era pressionado porque o torcedor do Flamengo queria brigar pelo título brasileiro, ele vinha carregando aquela história dos tempos do Grêmio, de priorizar o mata-mata. E as declarações dele, com um time de 200 milhões eu faço isso e faço aquilo. Então vem cá, você agora tem um time de 200 milhões, faça. Mais ou menos essa era a cobrança. E aí se embananou todo, porque aí escalava o time principal, não tinha planejamento frio. Faltou isso, ficou tudo ali, vamos que vamos, e o resultado foi um desastre. Eliminação vergonhosa para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim no Maracanã, perdendo por 3-0. Vários pontos perdidos no Brasileiro e a distância para o Atlético foi aumentando. O Flamengo não conseguiu ganhar da Chapecoense, pior time do campeonato, jogando no segundo tempo, mais da metade do segundo tempo, com um homem a mais. Não conseguiu ganhar. E tinha titulares em campo ali, uma mistura danada. E foi tropeçando, ficou fora de um de outro e ainda perdeu a final da Libertadores. E os jogadores não chegaram nas condições mais adequadas. Por quê? Queria jogar tudo ao mesmo tempo. Não tem condição. Então acho que as lições do ano passado têm que ser aprendidas. Eu acho que o Dorival me parece ciente disso. Podemos aí questionar algumas escolhas recentes, mas acho que o clube deveria assumir uma posição. Porque aí acaba com essa história. Deixa claro, olha, essa é a nossa estratégia. Se no final der errado, cobre. Pode cobrar do Landim, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do Dorival, dos jogadores, de todo mundo. Mas tem que ter uma estratégia clara. Eu acho que, assim, no fundo o que acontece? Fica tudo em cima do técnico e no final das contas, se der errado, a culpa é só do técnico. A culpa não é só do técnico. A culpa no ano passado não era só do Renato. A culpa era dos dirigentes também, por terem contratado o Renato, ignorando o passado recente dele muito ruim e por não terem, ao que tudo indica, feito um planejamento com a comissão técnica racional. Porque isso também é a função dos dirigentes. Chamar e cobrar. Vem cá, bonitão, qual é o seu plano para esse reta de final de ano? Tem essa competição, essa e essa, a situação é de tantos pontos atrás do líder, era o 9, repito, igualzinho esse ano. Mesma rodada, 9 pontos em relação ao Atlético que liderava o Campeonato Brasileiro. Não, o nosso plano é esse. Vocês acham que há condição? Isso tem que ser discutido, gente. Não é interferir, mandar escalar jogador. Não, essa decisão tem que ser do clube. E isso não aconteceu no ano passado. Foi no vamos que vamos, o Renato querendo provar que não poupava. Lembra que o Renato ficou aborrecido com o repórter porque deu informação de que 2 jogadores seriam poupados e eles estavam de fato lesionados, jogo do Fortaleza. Foi porque até venceu esse jogo. Era o Bruno Henrique e o Diego Alves. Aí um repórter deu informação de que eles estavam sendo poupados. Na verdade, estavam machucados. O Renato ficou bem furioso com aquilo. Na realidade, a informação mais importante para o dia, o repórter estava certo. Eles não jogariam, mas ele estava equivocado. Realmente, os 2 estavam lesionados, tanto que demoraram um pouquinho para retornar. E por que ele ficou com raiva daquilo ali? Porque ele queria provar que ele não estava poupando como nos tempos do Grêmio. Então, não estou poupando, não tenho jogador, vocês não sabem o que está acontecendo. E aquilo foi se arrastando. Então faltou ali o quê? Uma definição junto com a diretoria. Se fosse para tomar uma decisão portalupiana, que é priorizar o mata-mata, que se tomasse a decisão. Gente, não dá para correr atrás. O Atlético está muito na frente, são muitos jogos, a gente acha que não vai conseguir, vamos nessa direção. Ah, o Renato está mandando, o Renato que comanda, não importa. Assuma uma posição. Não contrataram o Renato? O histórico do Renato não era segredo, todo mundo sabia como ele trabalhava. Então ali foram vários erros cometidos, não só por ele, pelos jogadores e pela diretoria. E esse ano eles podem corrigir isso. Mas acho que não é correto deixar tudo em cima do técnico, como se ele só tivesse que definir. Não cabe só a ele. Não cabe... E as decisões que ele toma, muitas vezes, são calçadas em outras situações. Gente, a declaração do Dorival, lá no Charla Podcast, semana passada, tem uma semana isso, quando ele falou sobre o Diego Ribas, e praticamente ele disse o seguinte: o Diego Ribas joga não é porque é o que ele joga porque ele representa fora de campo. É evidente que o técnico está pisando em ovos em algumas situações e que ele não quer bater de frente com o cacique do elenco. Até porque o seu antecessor chegou para mudar tudo. Vem aqui e muda tudo. O cara saiu derrubando porta, parede, tudo, e os caras, opa, peraí, aqui não. Aí houve toda aquela situação. O Dorival, sabendo disso, ele está pegando mais leve. Então, quando o técnico fala isso... O Flamengo está jogando por causa disso também. Porque ele soube administrar muito bem. A primeira coisa que ele fez foi soube administrar quem renovou o Diego senadores Ribas? do elenco. Quem renovou o Diego Ribas no ano passado? Quem renovou com o Diego Alves? Foi a diretoria. Mas é errado também botar um jogador para jogar por respeito a quem é no vestiário. Não, mas tem eu também não concordo. Eu também não concordo. Tem que dar uma agradadinha. Eu não concordo com isso também, não. Eu acho que é um absurdo. Mas eu estou chamando a atenção para o seguinte: o técnico ele tem que ficar se equilibrando entre panela do jogador que tem liderança, que é influente junto dos demais, dirigente que não aparece em certas horas. Cadê o Landim? O Landim não aparece. Se ganhar a Libertadores, ele levanta a taça. Ele vai lá do campo levantar a taça. Foi da outra vez, não vai agora. Certamente irá. Como todo dirigente faz hoje em dia. Então, assim, a situação dele é de tentar ficar com o povo o tempo todo. E é o que... Não acho correto, o ideal, longe disso. Acho que não tem que... Essa declaração sobre o Diego Ribas eu acho absurda até. Mas mostra um pouco da realidade do clube. E é o que ele herdou. Foram as bobagens cometidas no ano passado.
Tanto que agora tem gente que fica, renova com o Rodinei, vai renovar com o Dorival. Tem que renovar com ninguém agora. Espera acabar o ano, vai ter a Copa. Tem tempo pra caramba. Analisa e aí toma as decisões. Felipe Luiz, toma a decisão no final do ano. Pra que essa pressa? Ano passado renovaram antes e o resultado é isso. São alguns probleminhas que continuam ali dentro do elenco do Flamengo. E vem cá, o Dorival, muito do que está fazendo agora é porque ele conseguiu administrar isso aí. Administrar pessoas. O Paulo Souza recebeu... Se não fosse isso, ia dançar. E não é só no Flamengo, não é só o Dorival, não é só o elenco anterior do Paulo Souza. Qualquer lugar. Que toque genial, tático, o Dorival mudou. Claro que mudaram algumas coisas, mas assim, basicamente a administração de elenco dos senadores, muita gente que estava encostada, muita gente que não estava nem aí. O Paulo Souza não é tão horroroso para fazer o que ele fez e o Dorival Júnior não é tão genial para fazer o que ele fez. Muito do que ele está conseguindo fazer é porque ele chegou, gente, vamos fazer assim. Ele já trabalhou com muitos deles lá em 2018. Falou, vamos arrumar a gestão de grupo. No futebol, cada vez mais, acho até que no Brasil mais do que deveria ser é essa gestão. Então, sabe... no Brasil agora se cria essa coisa de que passar pano é ruim. Não, gente, passar pano às vezes é necessário. Releva aqui. Se for só na porrada, não vai. O Paulo Souza tentou ser só na porrada. Não era só na porrada, né? Tentou do jeito dele, não rolou por uma série de coisas, por uma série de incapacidades, limitações dele. Mas se você pega o mesmo time, não era exatamente o mesmo time, nem o mesmo momento, mas aquele time do Paulo Souza e o time do Dorival Júnior, eu falei, não, são outras pessoas. Parecia o Space Jam o primeiro. Os caras foram sugados, não jogavam nada, não corriam, não jogavam, e agora estão jogando muito. A ponto de conseguir quase tudo aquilo que se imagina. Então, assim, é só técnico e tático? Claro que não, tem muito de gestão de grupo. E gestão de grupo é isso que, por exemplo, aconteceu com o Diego Ribas. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ó, teve um lance também, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso daí, é o seguinte, porque o Guardiola, que todo mundo venera, e é realmente um grande treinador, um treinador excepcional, né? Ele sempre fala isso. Sobre aprender, gerir e administrar pessoas. Se não tiver essa coisa de gerir e administrar pessoas, você comandar um grupo estrelado, como é o grupo do Flamengo, é difícil. Você comandar o grupo do São Bento, lá de Sorocaba, sem gerir e administrar pessoas, também é difícil. E o Flamengo é igual. O Flamengo é igual, não. O Flamengo é muito mais. Comandar essa mesa, ter que ficar pedindo um intervalo, estamos voltando para nem você sabe onde a gente tá voltando, pô, não é fácil, pô. Olha lá, inclusive nem prestar atenção que alguém tá na orelha dele. Não, o que eu digo... Vai no amor aqui agora. Não, eu concordo. Agora, a situação... Teve um lance aí polêmico, tá? Aqui, na minha opinião, não teve polêmica nenhuma. As pessoas querem então, polemizar. Polêmica não é. Você falou que polêmica... Não, polêmica é porque gerou debate. Gerou muito debate. Então, se gerou muito debate... Você já deu opinião que não tem... Não, na sua opinião, pra mim não tem polêmica nenhuma. Mas houve muito debate que foi a possível falta do Léo Pereira no goleiro Tadeu, que pra mim falhou bizonhamente e tentou botar a culpa de falta. A gente vai mostrar aqui as duas declarações do Tadeu e do Léo Pereira para depois trazer o debate aqui, por isso que eu digo que gerou polêmica, porque gerou muita repercussão aí na internet. Então, o gol foi de Matheus França, não de Mateuzinho. É que tem muito Matheus. Tem Mateuzinho, Mateusão, Matheus França, tem vários Matheus. É, o gol do Matheus França, tá? É o gol do Matheus França aí na tarja. Mauro César sempre atento aos detalhes, eu nem tinha lido, mas gol do Matheus França nesse lance, então a gente troca a tarja aí já já. Ó, primeiro o Tadeu, a declaração do Tadeu. Todo mundo viu, não tem polêmica. Foi falta. Mas é ele que tá falando ou é você? Não sei. Cada um fala que não tem polêmica. Claro que tem, pô. Foi falta. A bola estava na minha mão. Claramente o jogador cabeceou minha mão. E como eu vou segurar se ele cabeceia minha mão? Essa regra eu não conheço. Pode ser nova. Eles talvez nem saibam da regra. Até o impedimento no tiro de meta já foi marcado. Isso foi. Ele deixou o lance correr para dar uma interferida e favorecer a equipe deles. O Léo Pereira, por outro lado, deu a declaração dele sobre o lance. O Léo Pereira fala o seguinte: depois que eu toquei na bola, se eu não me engano, acho que a luva dele tocou na minha cabeça, mas acredito que foi checado o lance. Dá pra ver que eu nem trombei nele. Eu cabeceei e fui parar dentro do gol. Foi um lance normal. O VAR checou e viu que estava tudo certo. Temos que confiar nele. Então aí as duas declarações. Pra mim, nada. Pra vocês. Léo Pereira tem razão. Foi nada. Gol legal do Flamengo. Nada. Normal. Mauro Betti. De novo, só pra mim é gol normal, gol legal. Assim, né, falando um pouco, não sobe a excelência. Quando o goleiro sobe... Ai, mas ele subiu. Não, mas quando a bola está
não tem quantos centímetros, milímetros. Quando o goleiro está preparado para a defesa, aquilo que o Tadeu fala, se a bola está quase, digamos, entre as mãos dele, e aí vem o toque na mão dele, aí é falta. Aquela bobagem que teve, aquelas coisas como o último homem, aquelas coisas que a gente inventa na regra jabuticaba, o Petrus está aqui para me corretamente corrigir, mas enfim, aquela coisa do o goleiro na pequena área é intocável. Não é isso. O que acontece, se o goleiro está com a bola praticamente aqui nas mãos, e aí vem um toque, aí sim é falta. Quando ele está na iminência de fazer a defesa, ou uma mão na bola. Nessa não. Para mim, o Léo Pereira, ele se antecipa ao Tadeu, aí ao choque e o gol do Matheus. Para mim, nesse gol legal. Eu só não gosto de muitas vezes o que acontece. O Tadeu falar, não tem discussão. Ou como você falou, não tem discussão. Só te interrompendo para continuar a discussão. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betti complementando aí seu pensamento sobre o lance do gol do Flamengo, Léo Pereira e o goleiro Tadeu. Para mim, gol legal. Eu só não gosto de dizer o que disse o Tadeu. Não tem discussão. Não, tem discussão. E não gosto do que você também disse. Não tem discussão. Não, para mim é um lance que dá para discutir, mas para mim é gol legal. Pra mim não dá, porque eu achei que foi nada mesmo. Não, eu acho que tem que discutir sim. Mauro César Pereira, acha que cabe a discussão também? Não achou nada, achou falta? Não discute o que quiser, mas esse é o problema de cada um, quer discutir, discute. Por exemplo, o Flamengo e Avaí, você acha que não tem discussão aquele gol anulado do Flamengo e Avaí? Pra pegar um lance parecido. Acho que não. Também não tem discussão aquele? Também não achei não. Também não achou não, porque eu acho que o goleiro que meio que atropela, ele tá parado. Então, então você acha que... tudo bem, você também teria dado o gol. Tá bom, perfeito. Não, pensei que era... Não, tem discussão. Não, aí tudo bem. Aquele eu acho um erro mais feio, pra pegar lances assim, parecidos. Pra mim esse é o gol... Tá aí, o lance, Olha, ele cabeceia a bola. Não, pra mim é gol legal. A mão. Mas eu acho que dá pra discutir, mas pra mim é gol legal. A bola não tava na mão do goleiro. Não tava. Se você for... agora, ele cabeceia a bola. A bola prensa com a mão do goleiro. Ele poderia ter feito se fosse uma cotovelada. Nem isso o Léo Pereira fez. Pra mim é gol legal. Eu acho que ele erra, porque assim, a bola quando é cruzada, essa bola não era uma bola para ele tentar agarrar. Porque tem um adversário vindo na direção dele. Então a bola que ele tinha que socar. Eu vejo dessa maneira. Essa bola você vai agarrar se você não tem ninguém disputando contigo. E o goleiro tem que ter a visão periférica e perceber, tem um camarada vindo aqui na minha direção. Né? O cara não sai do nada, ele vem correndo, vem lançado e toma impulso e salta. Se ele, com as mãos, o zagueiro só pode cabecear a bola, né? Ele pode usar as mãos, ele soca a bola, chega primeiro, soca para longe e afasta o perigo. Ele tentou agarrar e esperou a bola na mão dele. Eu acho que foi feliz o Tadeu, tinha feito até uma defesa boa um pouco antes ali, mas embora o Santos tenha feito defesas até mais difíceis do que o Tadeu no jogo de ontem, eu acho que ele errou ali, o Léo Pereira chegou na frente, mas isso também não vai mudar em nada também, né? Não vai mudar em nada, o Flamengo não vai brigar pro título brasileiro, o jogo foi 1-1, o placar foi justo, o Flamengo não mereceu vencer, o Goiás também não mereceu vencer, não. E o Pedro Raul, que mal pegou na bola, ainda assim conseguiu preparar a jogada pro gol, né? Pro gol do Goiás. Foi o pivôzinho ali, esperto que ele fez. Esse jogador é um jogador que não deve ficar no Goiás, tem emprestado pelo Kashima, né? Kashima ou Kashiwa, um dos dois, lá do Japão. E acho que vai acabar saindo porque realmente é um jogador bem interessante. Até quando ele foi bem marcado, agora o Léo Pereira ontem estava dando umas pereiradas lá, né? Mas Léo Pereiradas, né? Olha, só já não estava começando a se preocupar? Não estava bem, não. Teve participação no gol, mas ele cometeu alguns equívocos ali. Fica de olho, fica esperto. Flávio Fica de olho. Fica de olho. Mas em relação à foto ali que a gente mostrou, gente, de novo, a não ser alguns casos, não é para ficar mostrando foto, gente. É o foto frame, não significa porra nenhuma, cara. Tem que botar o lance... Gente, foto você pode usar para qualquer definição. Claro que eu sei que é para ilustrar aqui, mas muitas vezes o pessoal usa na televisão mesmo, aqui no rádio, com imagem e tal. Olha só a foto. Gente, foto não significa nada. Foto pode ser... Você dá um beijo... De novo, a imagem que eu uso há muito tempo, assim, um beijo de avó na neta pode ser crime inafiançável em câmera lenta. Assim como câmera lenta você tem que tomar cuidado, foto para dizer que é pênalti ou não... Uma mão na bola para alguém... Mas assim, foto, um lance de interpretação, de intenção, não pode se usar nunca. E se usa demais. Não se pode usar nunca e se usa demais.